Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre um assunto muito em alta no mundo jurídico, que é o Legal Design e o Visual Law. E para falar desses temas aqui com a gente no Juridicast, tenho o prazer de receber um dos maiores especialistas do assunto no Brasil, o Alexandre Zavaglia. O Alexandre é sócio fundador da Vila, um estúdio de Visual Law, e também é diretor da Legal Score, sendo um dos pioneiros de inteligência artificial do direito no Brasil. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Tudo bem, Leandro? Um grande prazer aqui estar falando com você, com toda a sua audiência. O prazer é meu. E, Alexandre, para a gente entrar aqui no tema, a questão do Legal Design e o Visual Law estão cada vez mais presentes em eventos dos meios jurídicos e na fala dos advogados e advogadas. E para a gente falar dessa discussão aqui no Juridicast, existe uma diferença entre Legal Design e Visual Law? Existe sim, e é lógico, como todos os assuntos novos, novas expressões, ainda existe muita dúvida do que de verdade existe, como utilizar, se isso realmente traz algum tipo de resultado ou se é mais um modismo, Na verdade, o que acontece é que nós estamos num momento em que o direito, passou a usar bastante tecnologia, e a gente trabalha com muito documento, então a gente tem usado muita tecnologia para organizar informações, entender melhor os problemas, até numa brincadeira que a gente faz, que a gente está criando uma radiologia do direito, um raio-x melhor dos problemas, com informações para a gente tomar decisões melhores, mais assertivas e com mais resultados, E, ao mesmo tempo, todo esse uso de tecnologia no direito, muitos falam que vai mudar o direito, que vai acabar com o direito, é muito diferente na prática, porque tecnologia é ferramenta, o direito continua sendo direito, e o conteúdo de tudo isso que nós estamos falando é o direito. Então, o design, é um ambiente onde tudo isso está se interligando. Quem são as pessoas, quais são as tecnologias, quais são os problemas, e design está muito ligado à solução de problemas. A gente tem design de serviços, design de um departamento jurídico ou de procedimentos internos do escritório, design de um sistema. A gente tem várias formas diferentes de trabalhar essas técnicas de design no direito, e basicamente isso sempre começa na observação melhor do problema, depois na organização dessas informações, aí numa terceira fase, qual tipo de solução que a gente quer para aquele problema, pensando formas diferentes de fazer isso, e lá na quarta camada, como é que a gente vai entregar essa informação? E aí que entra o Visual Law. Então o Visual Law, na verdade, é uma das sub-áreas, é uma das facetas aí dessa influência do design no direito, e ao longo aí do nosso papo a gente vai entendendo um pouco melhor aí esse contexto. Bacana, Alexandre. E diz uma coisa, Legal Design é o mesmo que Design Thinking? Também não, porque o Design Thinking, assim como Agile, Scrum e todas as metodologias, justamente são metodologias aplicáveis ao uso de técnicas de design. São metodologias diferentes, cada uma adequada para um tipo de projeto, um tipo de organização, Mas o design, ele realmente, como a gente falou, independe do tipo de metodologia. É uma forma de organizar aí os projetos nessas fases bem definidas, E o Design Thinking, que ficou muito famoso, e obviamente ele contempla esses projetos de design, ele está muito ligado a projetos aí mais rápidos, a juntar as pessoas numa sala, se utilizar de post-its, de votação, de um tipo de metodologia que funciona bastante para certos tipos de problema, ou para definição, para onde agir, mas muitas vezes a gente faz projetos demorados, de 2, 3, 5, 6 meses, e essa não é a metodologia adequada, para esses trabalhos mais longos. Podem ser para questões pontuais dentro desses projetos, mas de fato são coisas diferentes, Um jeito de a gente entender isso, é que design e design thinking não são a mesma coisa, Então é só colocar a palavra legal na frente. O legal design e o legal design thinking também são coisas diferentes. Maravilha. E agora que a gente já fez um alinhamento das terminologias, de onde surgiram esses conceitos de Legal Design e Visual Law? Olha, nós temos alguns ambientes no mundo, em que essas questões têm sido trabalhadas. Perfeito. Um dos mais famosos aí é o da Universidade de Stanford, que lá tem um laboratório chamado o Legal Design Lab, que é uma professora que ficou muito famosa, que todo mundo que estuda esse assunto sempre fala dela, que é uma professora chamada Margaret Hagan. Inclusive é um site aberto com todos os trabalhos, toda a metodologia, e lá tem um livro muito legal chamado Law by Design, que também é aberto, dá para dar o download no livro inteiro, e tem todos esses conceitos, como trabalhar e essas diferenças que nós estamos falando, Então esse é um dos ambientes mais importantes. Tem algumas escolas, na Dinamarca, na Suécia, uma chama Causpilot, a outra chama Hyper Island, que são escolas de design,
e que de alguma maneira também tem trabalhado, né, junto com profissionais do direito, tentando organizar, usando essas técnicas da solução de problemas jurídicos. Depois a gente tem ali em Londres muitos eventos aí importantes sobre esse assunto, onde eu conheci efetivamente o Visual Law, né? Eu já estudava design há algum tempo, mas essa expressão Visual Law e todo mundo trabalhando sobre isso, que a gente já vai falar aí, foi num evento chamado Legal Design Geek, que é um evento bem famoso lá de Londres. Então a gente tem alguns centros no mundo e agora o Brasil aí, porque todos esses assuntos estão acelerando bastante, especialmente no último ano, ganhando corpo. Muita gente trabalhando com essas questões, utilizando essas técnicas. Então, nós estamos num ambiente muito favorável e isso não acontece só no direito. Essa influência do design, como um ambiente onde tudo se encontra, tem acontecido aí em diversos setores da economia também. Com certeza. E Alexandre, em que contextos o legal design e o visual law podem ser usados em um escritório de advocacia, empresa ou até sistema judiciário? Olha, nós temos um caso muito legal do Ministério Público, por exemplo, chamado Pedro Mourão. Nós até demos um curso aí recentemente em conjunto, fizemos lá para a Escola do Ministério Público Nacional, né, do Ministério Público da União, e ele se utiliza primeiro das técnicas de ciência de dados, né, para entender a informação. Então ele trabalhou num caso que é publicado aí, ficou famoso, que foi o caso do superfaturamento de um contrato do metrô no Rio de Janeiro, né? Foi lá, entendeu todas as informações, né? Quais eram os contratos, a cronologia do caso, etc. Depois cai nessa parte, né, do que fazer. Então, definiram entrar com uma ação civil pública contra os responsáveis aí, em tese, por esse superfaturamento. E lá na camada final, na hora de entregar, né, ele se utilizou de infográficos, de uma trilha, né, de cronologia, quais foram os aditivos, quando eles aconteceram, qual o valor de cada um, por que houve um superfaturamento. Então, esse foi um caso muito interessante. Tem um outro caso que ficou também famoso e conhecido, porque foi publicado pelo Mercado Livre, lá o Paulo Silva e todo o time lá do Mercado Livre, que eles primeiro entenderam que as pessoas entravam na justiça, né, 40% das pessoas contra o Mercado Livre, sem nem falar com eles, nem entrar em contato, nem notificar, nem nada disso. Então, sempre essa primeira fase aí de organizar a informação, segunda de entender bem o problema, né? Então, eles entenderam que as pessoas não falavam com eles. Então, aí na parte do design da solução, eles começaram a pensar, né, o que nós precisamos fazer, na verdade? Trazer essas pessoas para cá. E trazer as pessoas, né, eles escolheram fazer campanhas de vídeo. Ah, se você não recebeu, né, seu produto, etc., vem falar com a gente primeiro, nós vamos te ajudar a resolver, e assim por diante. E também escolheram como canal para receber essas pessoas que eles estavam atraindo, né, o consumidor.gov. Então, nesse projeto, eles conseguiram atrair mais de 30 mil pessoas, sendo que praticamente só 1% dessas pessoas entraram na justiça. Então, foi um projeto aí de um resultado de 99% de desjudicialização. Então, esse caso também mostra ciência de dados, organização da informação, o que fazer com ela e depois essa camada, né, visual e de plataforma para conseguir atrair, né? Então, para a gente ver que o design, na verdade, está ligado ao projeto como um todo, né? Não está ligado a essa parte simplesmente visual ou de funcionalidades, mas de toda a trajetória para se resolver um problema. Baseado no que você acabou de dizer, Alexandre, eu vejo justamente isso, né? Hoje em dia, Visual Law virou sinônimo de um contrato bem diagramado, de um infográfico inovador, ou até uma petição bonita. E Visual Law é exatamente isso ou tem algo a mais? Não, é muito mais do que isso. Primeiro, porque como todas as coisas, né, que são novas, ou as técnicas que as pessoas começam a entender e querer utilizar, também parece que é colocar ícone em tudo, é usar QR Code em tudo, né, colocar imagem em tudo, e não é bem assim. O que a gente tem que escolher é qual a técnica adequada e, principalmente, né, tudo que quando a gente fala de design, essa camada final de comunicação está sempre ligada a quem é a pessoa que é destinatário dessa minha informação. Então, o modo de falar com um juiz, com o ministro de um tribunal superior, com o CEO da companhia ou com o seu consumidor final é totalmente diferente, você concorda? Então, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de instrumento adequado para essa questão? Muitas vezes, né, em petições, por exemplo, a gente trabalha muito a diagramação do texto, com pouca imagem, porque ali não é adequada, a não ser que ela seja realmente necessária. O QR Code, que todo mundo acha que ser inovador e fazer visual law e colocar um QR Code, também, realmente você tem uma informação relevante ali, isso vai utilizar, vamos colocar no lugar do juiz, se ele receber QR Code em todo tipo de petição, ele vai ficar vendo todas elas. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, entender qual é a técnica mais adequada, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado na parte de proteção de dados com vários vídeos para os consumidores, para explicar essa nova lei, quais são os direitos dele, né, como é que são utilizados os dados.
porque simplesmente colocar lá 10 páginas, mesmo que com todos os ícones e bonitos, não quer dizer que as pessoas também vão ler. Então a gente tem que pensar qual é o modelo, né, o tipo de documento e também o formato adequado para cada tipo de finalidade. E Alexandre, a gente pode dizer que legal design é mais sobre tecnologia e criação? Ou é algo mais amplo, sobre uma maneira nova de pensar a prática jurídica? Eu acho que é muito mais amplo, né? Lógico que a tecnologia a gente tem utilizado bastante em dois momentos, né? O primeiro, como eu disse, para organizar as informações, né? A gente tinha 100 milhões de processos aí no papel e hoje a gente tem tudo isso no ambiente digitalizado. Então, isso permite agora a gente ter informações o bastante, por isso que é o Big Data, né, que todo mundo fala. O que é o Big Data? É uma quantidade de informações que está lá desorganizada, perdida, não estruturada, que a gente, com tecnologia, ajuda a organizar, tratar, né? Então, a gente tem utilizado bastante tecnologia para isso. O segundo ponto é que a tecnologia também nos permite agora fazer com que os serviços jurídicos não sejam mais entregues só em papel, mas que sejam entregues por meio de plataformas, né? Então, quando a gente trabalha a automação de um contrato, por exemplo, um contrato você cria todas as variáveis, essa árvore de decisão, que cláusula você usa para cada tipo de situação, e isso permite com que o seu destinatário final, nesse caso de um escritório, pode ser esse destinatário no departamento jurídico, possa utilizar o seu contrato de forma customizada para cada tipo de situação, respondendo algumas perguntas ou imputando ali algumas variáveis. Outro exemplo é um chatbot, que são esses robôs aí que a gente utiliza para responder perguntas que são recorrentes, né? O conteúdo de tudo isso é criado pelos seres humanos, mas ele ajuda a responder aqueles 50%, 70% das perguntas que são recorrentes, são iguais, né? Então a gente garante aí a qualidade da informação e todas essas questões. Mas essa última camada, que está ligada à comunicação, ela não necessariamente se utiliza de tecnologia. E isso mostra que inovação e tecnologia, eles podem estar juntos ou não, né? Então, a gente acredita muito que uma das maiores inovações do mundo jurídico é essa mudança, né, da forma de se comunicar, porque o direito sempre trabalhou com textos muito longos, uma linguagem mais difícil, técnica, e isso não quer dizer que isso vai deixar de acontecer, ele pode continuar acontecendo para as pessoas corretas, nas discussões corretas, mas a ideia nesse ambiente cultural em que a gente tem informações rápidas, intuitivas, tudo no celular, né? As pessoas querem consumir as informações dessa maneira. Então, como é que a gente adapta essa informação para a gente ter uma proximidade maior e mais efetividade? Porque, veja só, se um cliente final vai comprar um apartamento, por exemplo, né, e ele não entende da lei do distrato, é um contrato muito complicado, às vezes a pessoa fica insegura para contratar. Agora, se ele tem ali um resumo, se ele tem um infográfico, né, se ele tem alguns vídeos explicando os direitos e obrigações dos dois lados, e essa pessoa entende melhor aquele contrato, e é mais fácil de ela não só aceitar, como depois discutir menos na justiça, né, judicializar menos esses contratos, porque toda a trajetória e a forma de se relacionar com aquela empresa estão claros ali para ela, né? Então, a gente tem uma mescla de uso de tecnologia para algumas fases e outras não, por isso que o design, né, e tudo isso que nós estamos falando está muito além da tecnologia, e essa inovação na comunicação jurídica, indiscutivelmente, é uma das grandes tendências aí, não só desse ano, como dos próximos anos, como uma nova forma aí de aproximar as pessoas do direito, né? Então, sem nenhuma crítica aí, eu fico um pouco preocupado às vezes essa questão de a gente falar que o direito vai ficar mais simples e tal, que o direito é direito, ele é complexo, né? O que vai ficar mais simples é a linguagem, é a forma de a gente se relacionar, é a forma de prestar serviços jurídicos. E, Alexandre, a gente poderia dizer que essa forma de prestar serviço jurídico, essa revolução, se é que a gente pode chamar de revolução, ela não vai se dar apenas, então, pelo aspecto visual, mas também pela maneira como o advogado escreve e organiza seu raciocínio, correto? Com certeza, porque às vezes, né, a gente fazer uma petição de 100 páginas pode parecer algo que é complexo, mas se a gente for pensar bem, escrever 20 páginas é mais difícil do que escrever 100, né? Porque ali você tem que pensar muito, você tem que resumir as informações. E muitas vezes, né, quando a gente, por exemplo, isso faz parte da nossa cultura, né? Eu sou advogado também, a gente ali cola, né, várias páginas de jurisprudência, etc. Hoje todo mundo tem acesso à informação. O juiz sabe, né, qual é a jurisprudência daquele caso que ele está votando, ele tem elementos de pesquisa. Então, a gente pode colocar algumas que são referenciais, né, mas a gente não precisa colocar 30 páginas de jurisprudência ou de doutrinas, né? Então, a gente tem que ser mais seletivo, escolher melhor, porque muitas vezes aquela informação que é relevante, que a gente quer convencer os juízes dos nossos argumentos, ficam perdidas naquelas 100 páginas, né? Então, como é que a gente traz uma linguagem
não só mais fácil, aí quando o destinatário final é o consumidor, por exemplo, de uma empresa, e no juiz é mais técnico, então assim, qual é a linguagem adequada? E dentro desse ambiente, qual é a medida do volume de informação que a gente vai colocar para aquelas pessoas? Porque todo mundo também tem uma capacidade de absorção da informação. E por isso que há técnicas, né, de design, também de visual law, que têm sido discutidas e estudadas em grandes universidades, né, do mundo todo, justamente para a gente poder compreender melhor como é que a gente utiliza, como é que a gente aprende, isso tudo ir testando, né, o que funcionou, o que não funcionou. Então, a gente tem, especialmente nesses últimos 2 anos, com muitos projetos aí, aprendido bastante também fazendo. E Alexandre, para o advogado e advogada que está nos ouvindo agora, o que eles podem fazer após terminar esse podcast para começar a praticar o legal design no seu escritório, ainda que seja um passo inicial? Olha, primeiro, e o seu trabalho, não só aqui no podcast, mas também por tudo que você tem feito no ambiente de marketing jurídico, né? O legal design, e especialmente o visual law, ele é diferente, só também para todos compreenderem nesses conceitos, ele é diferente do que o marketing jurídico, que trabalha justamente a imagem do escritório, a unidade visual do escritório, o tipo de documento para você se comunicar aí com seus clientes. Quando a gente fala de visual law, e esse é o trabalho que a gente faz na Vila, que é o Visual Law Studio, é como se fosse uma agência de documentos jurídicos, né? É diferente do que o marketing do escritório. Certamente. E aí, como é que a gente começa? É fazendo, né? Escolhendo o primeiro projeto, entendendo aí um cliente, né, que tem um caso relevante, por exemplo. Então, ele pode ser para um tema específico, pode ser para uma discussão no Tribunal Superior, né? A gente tem feito muitos memoriais, pode ser uma petição aí que tem bastante escala para um determinado cliente. Essa área de LGPD tem um potencial enorme de trabalho nesse sentido, porque boa parte dessa comunicação vai ser feita para pessoas que não são da área do direito. Relatórios financeiros para o board aí, para os gestores das companhias, né, o que a gente também tem feito bastante, relatórios em geral de problemas jurídicos. Então a gente tem feito uma gama de trabalhos e possibilidades muito grande. E aí você sempre tem que entender, o seu escritório é grande o bastante para você ter essa área internamente, ou ele é mais estratégico, né, e você vai ter uns parceiros que você vai começar, ou tem alguém do escritório que gosta dessa área, ou tem uma dupla formação, jornalista, ou que já fez também publicidade, porque isso tem acontecido bastante, né, do que a gente tem visto. Então, assim, como é que você escolhe pessoas dentro do seu time, ou para ser a ponte com esse novo mundo, ou especialmente aí ajudar a desenvolver essa área interna, ou quem serão seus parceiros para fazer isso. E muitas vezes isso vale também para essa área de ciência de dados, uso de tecnologia, né? Porque o design, como a gente viu, ele é muito mais amplo, ele engloba todas as fases desse projeto de entendimento e solução de problemas jurídicos. Muitas vezes você não precisa desenvolver grandes tecnologias ou investir nisso. Você pode ter bons parceiros, escolher projetos, fazer orçamentos em conjunto, vender lá esse projeto para o seu cliente. E algo que a gente aprende bastante na inovação, que é pensar grande e começar pequeno, né? Escolher bons projetos, entregar, gerar resultado e assim fazer o segundo. Então é uma trajetória mesmo, que o importante é começar, porque cada vez mais os departamentos jurídicos e os clientes em geral têm demandado o uso de tecnologia para informações em tempo real e têm demandado essa forma de comunicação aí mais próxima da sua realidade, daquilo que ele consegue compreender, e isso tem feito bastante diferença. Então, a grande dica é começar, escolher aí se é interno, se é externo, mas escolher bons projetos e bons clientes que podem efetivamente permitir que depois você cresça aí com outros projetos dentro dessa dinâmica. Perfeito, Alexandre. E para a gente encerrar, eu sei que você já falou um pouco, mas onde o advogado pode estudar mais sobre Visual Law? Olha, eu lancei junto com a Ana Holtz, que junto comigo criou o primeiro curso de Visual Law do Brasil e também tem a sua consultoria, tem trabalhado muitas dessas questões. A gente criou um material para Thomson Reuters, que justamente chama Legal Design e Visual Law, que ele está aberto. Aí é só vocês procurarem no seu buscador, vocês vão achar, colocando nosso sobrenome e essa nomenclatura aí vocês vão achar. Esse material tem umas 40 páginas explicando tudo isso que a gente está falando. A gente tem esses eventos que esse ano a gente tem que aproveitar, que muitos deles estão abertos. Então esse Legal Design Geek esse ano foi aberto. Normalmente é caro para entrar, você tem que viajar até Londres, né? Você tem muitos desses eventos abertos, tem vídeos, podcasts, né, webinars. A gente fez um webinar muito legal para a Fenaló,
que estava o pessoal da MRV, o pessoal do Matos Filho, o Rui, que é meu sócio aí da Vila. Então, tem vários materiais abertos agora e também cursos muito legais, né? Um dos cursos aí que tem acontecido com bastante sucesso é o do pessoal lá do Sendão, lá do Rio de Janeiro, que também é um dos pioneiros desse assunto. Você tem o Eric Nibo lá no Beats Academy, você tem diversos ambientes aí, a gente tem o Vila Academy também, mas aí são cursos corporativos, né? Não são abertos para o mercado, porque a gente já fez 8 turmas de cursos abertos, agora a gente está bem focado aí nos projetos específicos, nesses cursos em compre, mas tem muita coisa aberta aí, acessível sobre esses assuntos, especialmente, como eu disse para vocês, Estados Unidos e Europa, que são grandes ambientes aí de desenvolvimento dessas estratégias. Muito bom, Alexandre. Gostaria muito de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Eu espero que você possa voltar mais vezes para a gente falar não só sobre Legal Design, Visual Law, mas sobre vários outros assuntos aí dentro do universo jurídico que eu sei que você domina bastante. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês e tem realmente muita coisa para a gente falar. Nós estamos só começando e todo mundo está aprendendo junto, porque tudo isso está acontecendo agora. Nós temos um grande caminho juntos aí pela frente. Um abraço a todos. Obrigado. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.